A partir de agora vai realizar a nossa entrevista do dia. Já estamos nos conectando aqui no nosso Facebook, na nossa página, lá no Rádio Fema FM. Já aqui dando as boas-vindas a você, internauta, que já está também se conectando com a gente. Está chegando com a gente agora junto nesse momento. Estamos aqui com o nosso Estúdio Fema. Eu, Cláudio Bogler, o seu amigão da Fema. E tenho o maior prazer de estar com você nesta segunda-feira aqui nos estúdios da rádio e também agora ao vivo aí no nosso Facebook, na nossa fanpage, porque a gente está recebendo aqui no estúdio esse queridão, esse cara que hoje em Santa Rosa e não só aqui na região toda, e vamos falar também a nível Brasil, ele está sendo destaque no segmento da psiquiatria. E a gente vai entender um pouquinho mais desse trabalho do Dr. Sucolotti, porque ele já está aqui prontinho para nos trazer essas informações. Dr. Gederson, para quem ainda não lhe conhece, queria que você pudesse se apresentar um pouquinho aí para essas pessoas. Bom dia. Bom dia, Alemão. É uma grande honra estar aqui na Rádio Fema, né? Uma rádio que a gente há tantos anos escuta, acompanha e agora também participando, né? Através do Fema Saúde. Bom, eu sou um médico, né? Formado pela Universidade Federal de Santa Maria, 2002, ano que vem completando 20 anos de formado, né? Certo. Ficando experiente. Opa! E eu cursei pós-graduação no Instituto Abuchain, de Porto Alegre, em psiquiatria. Também me especializei em neuromodulação com estimulação magnética transcraniana na USP de São Paulo em 2012. E recentemente terminei a minha formação e especialização em nutriendocrinologia funcional na Escola Dr. Lair Ribeiro de São Paulo, né? Um curso compartilhado com a Uningá do Paraná, certo, reconhecido pelo MEC, no campo de prevenção e tratamento de doenças ligadas à idade. Então, hoje também trabalho muito, estou cada vez mais, né, me especializando, entrando no campo da medicina preventiva, né? Que é muito interessante. A prevenção de doenças, né? Não apenas o tratamento, né? Mas poder também atuar na profilaxia, né? Na promoção de saúde. Isso tem sido realmente uma atividade que a medicina tem cada vez mais pesquisado, adentrado nesse campo, né? E é realmente fantástico. Que bacana, olha só, é muito interessante ver essa sua formação bastante ampla, né, nessa área. E tudo então está ligado ao nosso cérebro, tudo está ligado à nossa cabeça, ou seja, se a gente não está bem, se a gente está acima do peso, se a gente não está se sentindo bem, se a gente tem algum problema, se originou aqui na nossa mente, é isso? Grande parte, né, hoje do campo da chamada psicossomática, ele tem provado que realmente muitas enfermidades acontecem, né, mesmo em partes do corpo separadas do cérebro, né, devido a problemas nas conexões cerebrais. Então ele é um órgão-chave e é um órgão conectado com todo o organismo. Então, da mesma forma que a gente pode às vezes raciocinar que um problema físico, por exemplo lá uma questão de dores num pé ou dores num joelho, podem ter origem no cérebro, também problemas no cérebro podem ter origem em outras partes do corpo. Por exemplo, uma pessoa que sofre de disbiose intestinal, que é um processo inflamatório, né, da mucosa intestinal, onde há problemas na microbiota, que são a antiga flora intestinal, aquelas bactérias do bem, começa a haver um crescimento de bactérias nocivas, né? E em percentual maior do que as bactérias do bem, da flora intestinal, começa a haver um processo de inflamação da mucosa, e através de conexões do chamado eixo intestino-cérebro, que é mediado por um nervo craniano chamado nervo vago. Então esse impacto no intestino afeta diretamente o cérebro. E aí uma pessoa começa a ter sintomas depressivos ou até sintomas demenciantes, secundariamente a uma disfunção intestinal.
Olha só, gente, que curioso isso. Eu nunca tinha parado para pensar, doutor, que poderia ter uma relação com isso. Olha só, gente, que interessante. Doutor Gederson, hoje a gente vê também aí, como o senhor acabou de mencionar, a depressão, a gente vê aí pessoas também com pensamentos super acelerados. Essa questão psicológica hoje, eu acredito que tenha demandado mais trabalhos do que em outros anos, não é mesmo? Exato. Hoje o nosso mundo ele está muito estressante. Já é um consenso dentro dos médicos que trabalham com medicina preventiva de que o estresse se tornou um fenômeno ubíquo. Quer dizer, ele está em toda parte. É praticamente hoje uma medida impossível uma pessoa viver sem estresse. O trânsito está congestionado, as contas a pagar, os problemas, a própria Covid atualmente que a gente está passando, esse grande, né, assim, fenômeno horrível que a humanidade vem enfrentando. Certo. Enfim, os seres humanos hoje é muito difícil que uma pessoa viva sem estresse. Então já não faz mais sentido a gente simplesmente recomendar que a pessoa evite se estressar, evite se incomodar, evite se agitar demais, porque isso se tornou praticamente impossível. Hoje o que se fala é no gerenciamento do estresse, através de medidas, né, de saúde que a pessoa consegue colocar na sua vida e lhe tornar mais resistente a essas cargas estressantes. Ela vai ter mais força para suportar esse impacto, né? Então hoje a gente sabe dessa grande importância de uma atitude proativa no enfrentamento dessas cargas que nos afetam, né? E aí a gente pode falar num campo enorme de atitudes, desde a atividade física, técnicas de relaxamento, terapias corporais, até o próprio cuidado com o terreno biológico da casa, a chamada poluição eletromagnética. Nós estamos hoje em ambientes altamente carregados de energias invisíveis. A nossa eletricidade, por exemplo, aqui no Brasil, ela dá muitas oscilações. É a chamada dirt electricity. Então, quando uma carga de eletricidade numa casa oscila, criam-se campos eletromagnéticos interferentes que entram em contato com o terreno biológico da pessoa e afetam a sua saúde. Então hoje existem aparelhos que a pessoa pode conectar lá na rede elétrica da casa que vão estabilizar as correntes, evitando esse problema. E assim por diante, existe uma infinidade de coisas. A água, que é um tema que hoje foi publicado no FEMA Saúde, falando sobre a água de qualidade. Então é necessário ingerir água em quantidade e qualidade suficiente para promover uma melhora do organismo. Olha só, gente, como é interessante trazer o doutor Gederson aqui na rádio para a gente poder também ter acesso a esses conteúdos que são de muita relevância. Doutor Gederson, hoje o senhor atende Santa Rosa, mas tem pacientes em todo o país. Você me falava aí que hoje tem muitos pacientes que, inclusive pelo WhatsApp, o senhor atende e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente desse seu trabalho. Eu tenho consultório há 6 anos aqui em Santa Rosa, junto ao edifício Imecom, no 6º andar. Eu tenho um consultório também há 6 anos em Panambi, e agora a gente está abrindo uma sala em Ijuí, onde eu irei a cada 15 dias, 14 dias lá prestar atendimentos. E hoje, atualmente, como a telemedicina foi regulamentada, né, o médico consegue atender pacientes via chamadas de vídeo online, né? Então, como eu tenho colegas médicos, né, colegas de pós-graduação, de clínica, de cursos no Brasil inteiro, e também como a gente acaba navegando na internet através das redes sociais, eu tenho pacientes em praticamente aí uns 15 estados diferentes, né? Eu brinco, tem dias que eu passo mais tempo atendendo online do que presencial, né? Olha só. Então, graças a Deus, esse é um trabalho que tem dado certo, né? Existe uma metodologia, existe uma regulamentação da telemedicina, e a gente fazendo isso com empenho, com afinco, com qualidade, funciona muito bem, né? A gente manda toda a documentação pelo paciente, às vezes se precisa mandar algum documento, pode ser feito por SEDEX.
Então são consultas agendadas, estruturadas e funciona muito bem. E é uma ferramenta hoje que incrível, a própria OMS recomenda, principalmente em situações de pandemia, de risco, onde os acessos à saúde se tornam mais escassos. Exatamente. E doutor, você falava esses dias atrás para mim assim sobre o aumento de números de idosos lhe procurando, que muita gente aí, os idosos principalmente, estariam sofrendo muito com essa pandemia. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Dentro dessa especialização que eu fiz lá junto à pós-graduação do Dr. Lair Ribeiro, a área onde está, digamos assim, inserida é a prevenção e tratamento de doenças ligadas à idade. Certo. Então tem um pezinho assim, dentro de uma geriatria preventiva. Então a gente acaba estudando muito as patologias ligadas à idade, né? Formas de tratamento, terapêuticas apropriadas, e isso realmente pode ajudar muito na qualidade de vida dessas pessoas. Certo. A gente sabe que atualmente um indivíduo a partir dos 50, 60 anos tem em média 2 a 3 patologias crônicas. Né? E isso acaba tirando muito da sua qualidade de vida, da sua saúde, torna-o vulnerável a ataques de doença. Então é uma população que fica muito vulnerável. E aí então a medicina preventiva tem olhado com muito carinho essa situação e buscado ferramentas tanto em nível de prevenção primária, que seria aquelas intervenções para evitar que um processo mórbido surja, como também a prevenção secundária, que é atuar já naquele indivíduo doente, no sentido de tentar restaurar a sua saúde o mais rápido possível e evitar que essa doença agora progrida para complicações mais graves. A prevenção secundária, ela é uma ferramenta muito importante, né? Não adianta a gente simplesmente esperar que a coisa progrida sem atacar o processo, né? E aí então as áreas integrativas atuam muito bem nesse sentido, né? O tratamento multidisciplinar hoje é a voz que fala nesse tipo de processo crônico. Que bacana. Doutor Gederson Socolotti, para você que está chegando agora assistindo a gente aqui no Facebook, você que está ouvindo a rádio nesse momento, a gente está aqui com o doutor Gederson Socolotti, que é psiquiatra e tem umas especialidades aí para melhorar a sua qualidade de vida, para tratar algum problema emocional que você tenha, para tratar algum problema psicológico que você tem. Então, doutor Gederson, uma ouvinte ligou aqui na rádio falando sobre hipnólogo, né? Se o senhor trata hipnólogo, assim foi me deixado o recado aqui pela colega Andréia. O que vem a ser isso, por favor? A hipnose clínica, né, é um processo terapêutico usado por alguns campos da psicologia, das psicoterapias. Eu não tenho experiência nessa área, né? O meu trabalho segue por outras vertentes. Certo. Eu me sinto assim, é difícil falar a respeito, né? Existem opiniões positivas e contrárias, né? Algumas pessoas acham que é um método com uma pouca segurança científica, então preferem não utilizá-lo. Certo. Enfim, eu não gostaria de evitar comentar muito a respeito disso, porque é um terreno foge também foge a minha atividade. Exato. O que eu trabalho no consultório são com técnicas de neuromodulação e o chamado processo terapêutico integrado, onde o paciente entra através de estímulos, né, eletromagnéticos, sonoros, etc., num estado chamado transe. O transe seria um rebaixamento da consciência um pouco mais superficial do que a hipnose. A hipnose seria um estado induzido farmacologicamente ou por métodos, né, psicológicos, de uma inconsciência, quer dizer, o indivíduo entraria num estado de inconsciência e aí então exerceria-se processos terapêuticos. Eu trabalho mais com o transe, que é um estado de consciência um pouco mais superficializado, não tão profundo quanto a hipnose, onde o paciente então vai abordar questões vitais e a gente associa técnicas de neuroestimulação para facilitar desde assim a recuperação de traumas,
a conclusão de metas, o aumento da performance, a redução de estresse, a melhora de redes de memória, a melhora do humor. Então existe uma série de processos terapêuticos que são utilizados, né, dentro desse cenário, mas num estado mental que a gente chama de transe, que não chega a ser tão profundo quanto uma hipnose, né? Olha só. Gente, você que tem mais interesse nesse assunto, você quer conhecer o Dr. Gederson, né? Um pouco mais. Sei que você tem um canal bastante ativo aí no YouTube, nas redes sociais. Fala um pouquinho também desse teu envolvimento aí com esse mundo novo que a gente está vivendo, que é, né, a rede social, doutor. Esse é um trabalho que eu acho fundamental, né? A gente conversava semana passada aqui na rádio sobre o porquê levar informações de saúde até as pessoas, né? Mas por que tudo isso? Eu tenho claro para mim hoje que a informação, ela representa, na verdade, um verdadeiro remédio, certo, contra várias doenças. A informação, ela não é simplesmente algo que fica assim no mundo das ideias. Por exemplo, uma pessoa que tem pressão alta e que ela come várias e várias colheres ao dia de sal branco, sal refinado. Certo. Ela usa na comida, ela usa na salada, ela usa nos temperos, em tudo. E esse sal agora, como é muito rico em sódio, ele determina aumentos na sua pressão arterial. Se alguém chegar para essa pessoa e dizer assim, fulano, você sabe que esse sal branco aí, ele faz aumentar muito a sua pressão arterial, e que se você começar a ingeri-lo numa quantidade melhor, o seu controle dos níveis pressóricos pode vir quase que para o normal? Quer dizer, ao saber dessa informação e a implementar essa mudança em sua vida, esse sujeito vai ter um efeito, né, na sua existência quase que mais impactante do que qualquer remédio ou intervenção que a medicina ofereça. Então esse exemplo prova, entre várias outras formas que a gente poderia aqui exemplificar, do quanto a informação pode realmente significar na vida das pessoas. Então eu penso que esses canais de informação, de divulgação de assuntos de saúde, são fundamentais. Exatamente. Nós sabemos hoje que o conhecimento está democratizado. Há 25 anos atrás, quando eu cursei medicina, se a gente quisesse saber de algum tema sobre medicina ou saúde, eu tinha que ir lá na biblioteca da UFSM, fazer um cadastro, ficar procurando lá nas prateleiras, naqueles livros médicos, eles eram praticamente acessíveis só a médicos. Exato. Hoje qualquer livraria, né, tem lá livros sobre medicina, livros sobre saúde, no Google. Então hoje tem pacientes que sabem mais sobre doenças do que os próprios médicos. O conhecimento só, né? médico hoje está totalmente democratizado. Então ou o médico entra nesse terreno e começa a conversar quase que de igual para igual com o seu paciente, ou ele tende a tornar-se obsoleto, né? Desnecessário. E aí então, doutor Gederson, o senhor tem o YouTube, né? Um canal lá. Isso. Né? Que o senhor movimenta aí assuntos diversos. Você também tem o seu Face aí que você trabalha também nesse Isso, sentido, na né? verdade eu tenho 3 páginas no Face. Uma delas que é Dr. Gederson Sucolotti Medicina Funcional, que fala mais dos assuntos de medicina funcional, nutriendocrinologia, neuromodulação, psiquiatria intervencionista, medicina preventiva, que são as áreas onde eu mais atuo. Certo. Tem uma página que é Bem-Estar, Psiquiatria e Nutrição, Bem-Estar Medicina Funcional, que trata mais de campos da nutrologia. A página Tratamento da Depressão, que ela envolve mais campos de neuromodulação terapêutica, né? E também eu tenho agora um canal no YouTube, Dr. Gederson Sucolotti Oficial, onde a gente está aí produzindo materiais por vídeo, né? Para que hoje a gente sabe que a informação audiovisual ela é mais impactante. Então eu acabei vendo que era necessário não apenas publicação de textos, mas também produzir material de vídeo, porque isso tem uma abrangência um pouco mais forte, né? Então é um trabalho que a gente está começando e que está sendo muito legal.
Que bacana, e eu quero lhe parabenizar por essa iniciativa, porque ali eu já assisti alguns dos vídeos e ali a gente começa a ter essas informações que são fundamentais para o nosso dia a dia, para a gente melhorar a nossa qualidade de vida, para a gente melhorar a nossa saúde. Então você ouvinte e telespectador que está nos assistindo, procura lá o Dr. Gedson, coloca lá no Google, Gedson Silcolotti, já vai encontrar o canal no YouTube, no Facebook também você vai achar ele rapidamente aí. Dr. Gedson, eu sei que a gente teria muito mais papo aqui, muito mais perguntas, questionamentos, porque a área da saúde sempre é bastante ampla e é sempre bom a gente poder cada vez melhorar a nossa saúde. Mas, infelizmente, nosso tempo vai ficando por aqui. Eu quero que o senhor deixe a sua mensagem final para os nossos ouvintes. A minha mensagem final é a de coragem, né? Diante desse cenário atual que a gente passa, de preocupação, de medo, onde, infelizmente, mais de 500 mil de brasileiros, né, foram vitimados por essa terrível doença da Covid-19, onde quase 20 milhões de brasileiros adoeceram com essa patologia, ou seja, 10% da população, ou seja, de cada 10 pessoas, uma, né, pegou a Covid. Então é um momento de coragem, é um momento de cabeça no lugar e fé em Deus. A gente vai vencer tudo isso e vamos superar esse abalo, né? E tudo voltará ao normal em breve. Tá certo. Então, gente, quero agradecer aqui o Dr. Gedson, né? O pessoal que tem interesse em conhecer um pouquinho mais, de repente marcar uma consulta com ele, pode acessar as redes sociais, pode procurar, o senhor atende ali junto ao prédio da Imecom, né? Exato, sala 604, sexto andar. Certo, pode marcar lá um horário para conversar com o Dr. Gedson. Então, gente, encerramos aqui a nossa entrevista de hoje. Muito obrigado, Dr. Gedson. Obrigado a você, nosso ouvinte internauta que nos acompanhou aqui no Facebook. Eu deixo registrado aqui o Flávio Rosado, né? Que mandou aqui um recado pra gente. A Marlise, nutricionista, também, ela disse aqui, assunto de extrema importância. Um abraço aí, Marlise, nutricionista, e a você, nosso ouvinte que nos acompanhou. Obrigado aqui